A vitamina B12 é encontrada principalmente sob duas nomenclaturas. A cianocobalamina, que é a sua forma mais estável e comumente encontrada nos suplementos prontos, vitaminas prontas que você pode comprar em farmácia. E a forma mais ativa, que é a metilcobalamina, tá? Essa forma, ela é mais ativa, porém, ela é menos estável. Então, se for o caso de uma prescrição, o profissional tem que saber, cada caso é um caso, vai saber se para você o mais ideal é que seja prescrito a cianocobalamina e a metilcobalamina, mas em termos gerais, ambas se referem à vitamina B12. A vitamina B12 tem duas principais ações no nosso corpo, tá? Uma é a ação formadora das células vermelhas do nosso sangue, da hemoglobina, ela participa da formação da hemoglobina, que leva oxigênio para todo o nosso corpo, então é uma função muito, muito importante. Pode haver anemia por falta de B12, tá? A anemia não é só por conta da falta de ferro. E uma outra função, que é uma função também bastante importante, é a função neurológica. E dentro desse contexto, a gente pode pensar na parte neurológica mesmo. Então, por exemplo, na sua deficiência, é comum que a pessoa sinta formigamento nas pontas dos dedos, das mãos e dos pés. E também é ação na parte cognitiva. Então, quando há uma deficiência, a pessoa pode ter perda de concentração, perda de memória, aquela pessoa que não consegue focar direito num determinado trabalho que exige mais atenção. E olha só que engraçado, às vezes eu pergunto em consulta se a pessoa tem algum desses sintomas e refere não ter, mas quando a gente vê os exames, a B12 está bem baixa, tá? Níveis baixos. Níveis abaixo de 500, 490 já são considerados níveis baixos, tá? Mas muitas vezes esses níveis baixos não refletem nesses sintomas que eu acabei de dizer, ou muitas vezes a pessoa não percebe. E o mais engraçado é que depois de uma suplementação, aí a pessoa fala, nossa, realmente, olha como eu melhorei, não prestei atenção como eu estava ruim, como eu estava com falta de memória, como eu estava com falta de atenção, e agora eu vi que melhorou, tá? É a mesma coisa se você pensar, por exemplo, que você tem um carro velhinho, um carro manual, ali 1.0, o carro funciona, ele te leva para todos os lugares, mas ele tá mais velhinho, mas querendo ou não, ele funciona. E aí você um belo dia ganha um carro novo, né, 2.0, automático, direção hidráulica, enfim, o carro é 1000 vezes melhor. Aí então você se dá conta como o teu outro carrinho era piorzinho. É uma sensação parecida de quando a gente suplementa B12 e tem esses resultados. E essa suplementação costuma oferecer resultados rápidos até, diferente de uma suplementação com ferro, que o ferro demora mais. A B12, ela só é encontrada em alimentos de origem animal, tá bom? Alguns alimentos vegetais fermentados, como por exemplo o miso, tempê ou até algumas algas, elas possuem formas análogas da B12. Então você que não consome alimentos de origem animal deve dosar rotineiramente os seus níveis de vitamina B12, porque muito provavelmente vai em algum momento da sua vida haver a necessidade da suplementação. E olha só o que acontece. As crianças respondem muito bem com doses baixas de B12. Ou seja, pequenas doses de vitamina B12, ou seja, 2,5 microgramas até 5 microgramas, são doses boas para crianças. E são, na verdade, 2,4 microgramas é o que a gente encontra nesses suplementos prontos em farmácias, porque é o limite estabelecido pela Anvisa. Porém, para adultos, essa quantidade não é suficiente. Os adultos precisam de doses maiores, normalmente acima de 1000 microgramas, para que uma quantidade grande consiga ser absorvida, independentemente dessa saúde absortiva. Por quê? Quando a gente come a B12 a partir de um alimento que contém essa vitamina, ela não é imediatamente absorvida, precisa de alguns fatores, entre eles um chamado fator intrínseco, tá? Que faz parte do nosso trato gastrointestinal. Então, comer carne todos os dias
não quer dizer ter níveis bons de B12, porque depende de toda essa saúde absortiva. Então, somente um profissional da saúde vai poder avaliar corretamente os seus exames e fazer a prescrição correta da vitamina B12.